Olá, irmãos, graça e paz. Deixa eu falar um pouquinho para vocês hoje sobre a marca da besta e a imagem da besta. Eu sei que eu já tenho falado tudo isso no canal e eu vou continuar falando depois desse vídeo, só que eu quero falar de uma maneira aqui mais livre, sem ler textos, conforme o que vai vindo na minha mente. Vocês precisam saber corretamente o que significa a marca da besta e a imagem da besta, porque o Apocalipse não fala só da marca da besta, do 666, fala da imagem da besta. E a imagem da besta, ela é tão interessante quanto a marca da besta, porque essas coisas estão conectadas. Tudo que eu vou falar aqui para vocês está na memória, está bem gravado, que é de tanto falar, e vocês vão precisar ler os textos. Se vocês entenderem corretamente o que é marca da besta, o que é imagem da besta e o que é besta, isso abre uma porta para falar do deserto. Muitas pessoas não entendem a mensagem do deserto, que está tanto no Antigo Testamento como dentro do Novo Testamento. E falando bem do deserto, contextualizando tudo que vai acontecer no nosso tempo nos desertos, você abre a porta para falar do milênio. Isso é importante as nações saberem, os irmãos saberem, você saber, ok? Então vamos lá. Está escrito em Apocalipse 11, 12 e 13, são os capítulos-chave para se compreender tudo isso. Em Apocalipse 11, está escrito que homens de povos, línguas e nações contemplarão os corpos das duas testemunhas. E todo aquele contexto lá, né? Eu não quero entrar em detalhes sobre o Apocalipse 11. Eu só quero que vocês saibam que o Apocalipse 11, quando faz a narração de dois profetas, de duas testemunhas, aquele assunto não começou ali. Assim como o assunto da besta, semelhante a leopardo com pés de urso e boca de leão, que tem 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres, não começa no Apocalipse 13. Esse assunto é de Daniel, fundamentado pelos profetas. Assim é a mensagem das duas testemunhas. Muitas pessoas acham que só porque o Apocalipse 11 está escrito que duas testemunhas são dois profetas e que o contexto ali nos leva para Moisés e Elias, eles acham que é para você ler aquilo ali da maneira que está sendo dito, fez sentido para você, então não precisa inventar mais nada. Eles acham que o que você fala além daquilo é invenção e aí você literaliza tudo. Mas por que as duas testemunhas estão num contexto de 3 dias e meio? Parou para pensar nisso? O assunto das duas testemunhas, ele se originou no livro da lei, para falar a verdade. Aí você precisa dos profetas Zacarias, Isaías. Eu não sei nem falar qual é o principal, se é Zacarias ou se é Isaías. Mas o assunto das duas testemunhas passam por esses profetas e aí sim você pode ir para Apocalipse 11. Ou seja, as duas testemunhas não são apenas dois homens. São homens que terão o espírito de Moisés e de Elias. Assim como está escrito que João Batista veio no espírito de Elias. São homens de povos, línguas e nações que terão azeite de ouro e profetizarão em Jerusalém. Ok, esses homens serão mortos. E homens de povos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres. Agora sim dá para continuar o assunto. Se você não sabe disso, você já vai ficar preso em muitas doutrinas de homem. E aí você vai ficar cada vez mais incapacitado de compreender as coisas mais profundas. Agora a pergunta é, como seria possível homens de povos, línguas e nações contemplarem os cadáveres dessas testemunhas do Senhor mortos em Jerusalém? Será que a profecia se cumpriria nesse sentido? Homens de povos, línguas e nações teriam que estar lá em Jerusalém contemplando os corpos? Ou será que esses homens podem ver esses eventos de longe? Ou seja, aí você já vê o mundo tecnológico profetizado, porque eu acredito sim que homens de povos, línguas e nações contemplarão os cadáveres dessas testemunhas de longe, de suas casas, de suas próprias nações. Assim como vocês estão me vendo de muito longe. Certo? Apocalipse capítulo 12 vai falar que
A esposa, tem todos os detalhes da esposa também. Muitas pessoas acham que é somente Israel. Mas enfim, é muita falta de profecia, muita falta de conhecimento bíblico falar que aquela esposa é só Israel. Ela vai para o deserto para ela ficar livre da vista da serpente por 1260 dias. A serpente, já foi falado que é o dragão, né? É a antiga serpente. Ou seja, é o próprio diabo. A pergunta é, como que alguém vai ficar livre da vista de um ser espiritual? Ninguém pode ficar livre da vista da serpente, a não ser que ela do céu seja derrubada na terra. E é isso que está acontecendo em Apocalipse 12. Ela foi precipitada do segundo céu para a terra. E ela não pode mais no terceiro céu acusar nenhum irmão, não pode mais ficar no segundo céu governando as nações. Ela foi precipitada para a terra. E como ela sabe que pouco tempo lhe resta, está escrito que veio grande ira sobre. Quer dizer, ela vai ficar com grande ira contra os santos. Então, já que o dragão ele ia ser precipitado para a terra, é um tombo que ele vai levar, um tombo a mais, né? Ele calculou esse tombo. Antes dele tombar para a terra, ele criou um sistema na terra, onde ele tenha olhos, boca, controle. Agora mesmo ele está trabalhando para que tudo isso seja possível quando ele cair para a terra. E Deus permitiu isso para provar os nossos corações e mostrar como ele é astuto e como ele consegue seduzir o mundo inteiro. Porque no mesmo contexto do Apocalipse 12, está escrito que ele é o sedutor do mundo inteiro. E a gente pode ver o mundo inteiro seduzido por ele. Principalmente por causa da energia e da tecnologia. Ok, ele calculou o seu tombo. Ele vai tombar para a terra, mas ele calculou. Da terra ele vai tombar mais ainda para baixo. Para o mais fundo do Sheol, do abismo. Ele calculou esse tombo também. Ele vai cair, mas ele vai arrastar o quanto de pessoas ele conseguir. Se possível, até os eleitos, se fosse possível. Então ele calculou tudo. Porque o primeiro tombo ele foi pego de surpresa, né? Do terceiro céu para o segundo. Ele não sabia que ele ia tombar. Ele não sabia que Deus sondava mentes e corações. Porque se ele soubesse, ele não iria enganar os anjos de Deus. Então ele toma vários tombos até chegar no fundo do abismo. Certo? Então, acompanhe o raciocínio. Em Apocalipse 12 nós temos todas essas peças, onde mostra que ele é o sedutor do mundo inteiro e que Deus vai dar um escape para a esposa ficar longe da vista da serpente. E ela está indo para o deserto. Toda essa mensagem, ela tá nos levando para os profetas, caso vocês não saibam. Ela nos leva para vários textos da Bíblia. Para o sonho de José, nos leva para Gênesis, onde tem sol, lua, estrela, nos leva para as festas, tempos determinados. Deus está remontando a história toda através de figuras, em poucas palavras, para que a gente estudasse e entendesse os enigmas, os mistérios dele. Tudo isso em Apocalipse 12, ou seja, em conexão com Apocalipse 11, já tem um mundo virtual revelado. Quando chega no Apocalipse 13, as coisas ficam mais claras. Apocalipse 13 diz que a besta da terra, aquela que tem uma cabeça só, mas tem 2 chifres, parecendo cordeiro, mas fala como dragão, ela vai seduzir os habitantes da terra, por causa dos sinais e prodígios que ela vai fazer diante dos homens, e ela vai falar para os homens construírem uma imagem para a besta. E aí essa imagem, ela vai receber fôlego de vida. Irmãos, para prestar atenção nisso. Como a palavra está revelando com detalhes esse mundo hoje, como os homens trabalham, como os homens agem, com detalhes. Satanás não tem o poder de dar fôlego de vida, de criar uma vida. E outra, está escrito que os homens que vão fazer essa imagem. Quais são as ferramentas que os homens têm hoje para construir as coisas? É a tecnologia. Os olhos da serpente já está sendo projetado através de cada olho de cada câmera. A boca é a inteligência artificial. O raciocínio que ela vai ter, a gente pode chamar de transhumanismo. Em Apocalipse 13 está profetizando a junção do homem com a máquina.
é a última temporada do homem na Terra, por isso que bate com os pés da estátua, barro e ferro. Se você tiver ouvidos para entender, você vai entender o que Deus está querendo dizer também com o barro e ferro. Não somente aquilo que está escrito, porque Deus ele tem múltiplas camadas de revelação na sua palavra, e não apenas uma. Mas ele tem que dar a primeira para explicar para a gente, certo? Ok, os homens vão fazer uma imagem para a besta, e essa imagem tem o poder de controle, monitoramento. Não é só isso, ela tem o poder de mandar matar, de fazer morrer todos aqueles que não adoram a imagem. Ou seja, ela tem o poder de observar, de raciocinar, de mandar matar. Tem olhos, tá vendo? Tem boca. E é uma imagem construída pelos homens. E essa imagem é a imagem da besta. Agora você tem que entender que besta, imagem e marca são coisas diferentes, mas todas elas trabalham juntas. O que é a besta? No próprio Apocalipse 13 já fala que a besta é semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, tem 7 cabeças e 10 chifres, ou seja, não é apenas um homem. São vários impérios e reinos unificados, que será governado sim por um homem, mas não é somente um homem. Então a besta são nações. Tudo que você pode ver do alto, tudo que os homens constroem, casas, prédios, tudo conectado, toda essa inteligência artificial, tudo conectada, ao ponto que o homem teve que destruir a natureza, quase que toda a natureza. Destruir todo o verde para pôr o cinza. Isso que nós chamamos de reinos unidos, nações unidas, Deus chama de besta. Porque o propósito de todo esse sistema agora é negar a Deus, perseguir os santos, monitoramento do homem. Compreendeu? A besta é isso. Mas essa besta precisa de uma imagem, de algo visível que represente ela toda. Nós não estamos agora falando da ONU, da Organização das Nações Unidas. Então, ela precisa de uma imagem. De uma imagem que junte todas as tecnologias, podemos falar também de metaverso, junte todas as ideias em um só propósito, em uma só imagem, que vai consistir em perseguir os santos de Deus. E na verdade tudo isso já está pronto, só está desfragmentado. Isso já acontece, só que o diabo não tem como criar tudo de uma vez e fazer tudo de uma vez. Primeiro ele cria, seduz os homens, mostra os benefícios de tudo e depois ele vai usar isso contra o homem. Como assim? Olha só, nós temos o WhatsApp, Telegram, Facebook, que vai agora para metaverso. Eu já falei sobre isso no canal, se você quiser saber sobre metaverso, tem uns 2 ou 3 vídeos falando sobre isso, com detalhes relacionando todos esses pontos, e tem ainda novidades para falar sobre isso. Nós temos todas essas redes que conectam os homens, e através disso os homens também são vigiados. Nós temos mecanismos de buscas para saber os interesses do homem, coletar informações, como o Facebook, principalmente o Google e o YouTube. E através disso nós somos observados. Ou seja, todo o sistema, na verdade, ele já está pronto, só está desfragmentado. Todo o sistema de monitoramento já está pronto, mas eles ainda não representam uma imagem. Tudo isso vai se agrupar em um só sistema. Os homens vão construir uma imagem onde amarra todas essas tecnologias, e essa imagem sim vai ser a representante da besta. E aí sim vai ter o poder de controle. Aí eles vão poder estabelecer a marca da besta. Você tem que entender o porquê do 666. Ela revela esse número que Deus escolheu. Revela coisas de todos os tipos. Não é apenas uma revelação. Não é apenas conectar isso com o islamismo, como Deus conectou. Ou conectar isso com a inteligência artificial, como Deus conectou. O 666 revela um mundo religioso, 2, um mundo político, 3,
o mundo tecnológico e revela mais coisas ainda. Ela serve de sinalizador. Nós temos sinais dentro da Bíblia, com o número 60, com o número 6, com o número 600, para nos mostrar histórias do passado que falavam a respeito do tempo do fim. Várias, por exemplo, a estátua de Nabucodonosor, não aquela do capítulo 2, que tem vários materiais, mas aquela do capítulo 3, que ele mudou para um só material, ouro puro, para dizer que o reino babilônico vai ser eterno. Ou seja, não vai ter prata, não vai ter bronze, não vai ter Pérsia, não vai ter Grécia querendo tomar o reino dele. É ouro da cabeça aos pés, contradizendo a imagem que Deus formou, a palavra que Deus revelou para ele. E não tem pedra que bate nos pés da estátua. Pelo contrário, os homens têm que se curvar e adorar aquela imagem. Ali já é um recado para o tempo do fim. E Deus, querendo deixar isso um pouco mais evidente, o espírito do anticristo usou Nabucodonosor para colocar as medidas da estátua. 60 por 6. Olha que curioso. Se você levar esse número para as letras gregas e comparar com as letras árabes, você já vai ter a expressão na letra árabe, que parece com as letras gregas, dizendo: Alá é o único Deus. Não existe outro Deus além de Alá. Essa é a revelação do 666 em letras gregas comparadas com as letras árabes. E não é só isso, tem muito mais que isso. Então, esse é o número 666, que bate com a parte dos computadores, a parte da tecnologia, bate com tudo. Por isso que é uma marca, um sinal, sinaliza o reino da besta, em todos os sentidos. Então, depois que tiver uma imagem que represente a besta, essa imagem tem olhos, tem boca, tem raciocínio e ela controla os homens, aí tem marca já. Vê que a marca e a imagem, ambas são construídas pela tecnologia. E os homens já estão trabalhando para isso, porque o tempo já está chegando. É só você ler Apocalipse 11, 12, 13 e olhar para esse mundo. É a cara desse mundo. Então tem a imagem, tem a marca e a besta. Expliquei esses 3 pontos, não foi? Resumidamente, imagem, marca e besta. Ok, a única maneira, na verdade, o que nós estamos vendo aqui é a cara da besta, é a imagem da besta. O sistema, o diabo, ele pegou a tecnologia do céu, eu já falei isso em outros vídeos, e ele copiou algo aqui na Terra. Ele fez uma versão, na verdade, bem frajuta, se você for comparar com a tecnologia de Deus no céu. Fez uma versão dele aqui na Terra para controlar e monitorar os homens. E já está quase tudo pronto. Falta mais um pouco só. Ele fazendo tudo isso, ele consegue ter o controle aqui da Terra agora sobre os homens. Por isso, agora presta atenção, por isso que Deus fala que vai dar escape para a esposa ir para o deserto para fugir da face da besta. No grego está escrito face da besta. Olhos, está escrito na nossa Bíblia, né? Dos olhos da serpente. Mas no grego está escrito face, ou seja, olhos, boca. A palavra no grego ela é mais rica. Como que nós vamos fugir da face da serpente? Escapando desse mundo onde você é monitorado, das grandes cidades. Nós já temos tudo formado aí, né? Começou com CPF, as coisas estão ficando cada vez mais eletrônicas, cartão, daqui a pouco isso evolui mais um pouquinho e pronto, vira uma marca que vai ser colocada literalmente, ou na sua testa ou na sua mão. Eu sei, tem um lado espiritual para isso. É lógico, o lado espiritual se explica facilmente. Ninguém recebe uma marca na testa e na mão de adorador da besta se primeiro não tivesse sido colocado, implantado na mente essa ideologia. Esse espírito do anticristo não estiver conectado com a pessoa. Por isso que é algo espiritual e literal. E Deus também tem o seu selo, a sua marca, que é espiritual e literal.
Eu já falei disso várias vezes no canal, irmãos. Então, se eu abrir aspas para todos os pontos que eu falar aqui agora, o vídeo vai ficar muito grande mesmo. Mas vocês podem compreender, né? Deus revelou que o dragão, ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 12. João viu um grande dragão que tem 7 cabeças e 10 chifres. Ele é vermelho, todo vermelho. Não é como no Apocalipse 13. Ele é um dragão grande e vermelho, tem 7 cabeças e 10 chifres e sobre as cabeças os diademas. E aí ele estava querendo devorar o filho quando nascesse. E já fala que esse dragão é a antiga serpente. E a antiga serpente é Satanás. Agora, eu pergunto para você, isso é literal? Isso não pode ser literal. O dragão não é assim, literalmente. A serpente. O próprio diabo, que era querubim ungido, ele não é assim literalmente. Olha que incrível que Deus fez. Deus fez, mostrou uma imagem que a cauda dele arrastava a terça parte das estrelas do céu. Até a parte da cauda tem revelação nos profetas. Porque a cauda é colocado como falso profeta pelo profeta Isaías. O falso profeta é a cauda. E com a cauda ele arrastava a terça parte das estrelas de Deus. Isso é incrível para mim. Porque quando Satanás estava enganando os anjos de Deus no céu, era um reflexo de coisas que aconteceriam aqui na terra também. E Deus via apenas um querubim ungido, cheio de glória, mas com um coração maligno. Trevas já tinha possuído esse querubim. E Deus já via o futuro, Deus já via 6 milênios para frente. Ele seduzindo os homens, o mundo inteiro, para construírem prédios, casas, armamentos, máquinas de guerra, essa serra chata. Tudo isso, construindo tudo isso daí. Sabe por que eu estou falando isso? Presta atenção. O que são as 7 cabeças? Já fala, são impérios. Impérios que usavam as suas tecnologias nas suas épocas determinadas. O Império Romano tinha sua tecnologia. Não era a tecnologia na base da energia, a qual evolui tudo muito mais as coisas, né? Mas tinha sua tecnologia de construção. O Império Romano já fazia prédios altos e tudo mais. Hoje é diferente, né? Tem a energia. Revolução industrial evoluiu. Os homens constroem tudo mais rápido, de maneira que o mundo foi alterado. Em menos de 100 anos, a Terra, que a gente podia ver ela como azul por causa das águas, verde por causa da natureza, ela já está meio cinzenta. Porque pontes, prédios, casas, estradas foram comendo toda a natureza. E enquanto os homens constroem, eles se esquecem do Senhor. Não é assim que diz o profeta Abacuque e um outro profeta também? Que os homens trabalham em vão para o fogo, mas a terra se encherá do conhecimento, assim como as águas cobrem o mar. A terra se encherá da glória do Senhor. Abacuque diz isso e outro profeta repete a mesma frase. Quando diz que os homens trabalham em vão para o fogo, é a construção desse mundo inteiro que vai ruir em um dia. A grande Babilônia não cai em um dia? Pode ser que não seja um dia literal, mas em poucas semanas ela vai ruir. A cada trombeta, e a cada toque de trombeta, e a cada derramamento de taça, Deus vai punindo esse mundo. Os homens, eles trabalham em vão para o fogo, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Isso é o milênio. Porque o milênio vai vir. E a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, porque as nações não vão trabalhar mais para o seu próprio nome, para a sua própria glória, vanglória. E sim para o nome do Senhor e para a glória do Senhor. Então Satanás vem seduzindo o mundo inteiro, os homens vêm trabalhando, edificando, construindo, e assim eles ficam escravos do pecado. Caso você não saiba, só para a gente ter o pneu do carro, a natureza paga o preço para isso. Só para ter o pneu. Imagine se você for ver o vidro, a lataria, o volante. Para cada um desses componentes que formam o carro, tem que ter uma fábrica. E para ter fábrica, tem que ter fábricas que constroem fábricas. E assim todo o ar vai sendo manchado.
Você sabia que o nome de Deus e a representação de Deus está no ar? Não é à toa que o ar significa, no grego, significa pneumatos. E em hebraico é ruach, espírito e ar. Espírito e ar, a mesma palavra. Nós podemos ficar aí 7 semanas sem comer? Talvez. Sete dias sem beber água? Não sei. Mas você não fica 7 minutos sem respirar. Tem gente que fica. Parece que o recorde da pessoa que ficou sem respirar é 20 e poucos minutos. Ouvi dizer. Mas para você chegar a ficar 7 minutos sem respirar, você tem que treinar muito tempo. Mas dá para ficar. Mas você não fica muito tempo sem respiração. Respiração é vida, ar é vida. Eu pratico respiração, técnicas de ar e sei que isso muda o nosso pensamento e até a estrutura do corpo. Só de você respirar profundamente. E até o ar, o diabo contamina. Para que a gente fique com o nariz inflamado, respire toxinas. Não respire bem, não viva bem. Ele intoxica o homem de todos os tipos, com o ar, com a água, com a comida. E aí os homens perdem o seu contato com Deus, porque Deus também se revela através da natureza, e eles ficam construindo e edificando. O diabo vai acabar, Deus vai acabar com tudo isso. Por isso que eu digo que queria falar sobre o milênio com mais profundidade. A terra vai se encher da glória e do conhecimento do Senhor. A beleza do milênio, das nações, dos homens e das mulheres, das crianças, será 1000 vezes mais do que a de hoje. O ar será puro, a comida será pura. Será tudo mais incrível. E olha agora como está o mundo. Terrível, né? Então a imagem, a marca e a besta já estão em preparação. E eu acredito que já está 70% a 80% do plano concluído. As fases já estão quase todas concluídas. Falta uma imagem que represente tudo, né? Essa imagem vai aglobar todas as tecnologias. É uma imagem que representa as nações, que é a besta. Só que as nações e a besta é o mesmo formato do dragão. É o assunto que eu estava falando. Deus já via o querubim ungido nesse mundo enganando todo mundo, quando Deus mostrou um dragão de 7 cabeças e 10 chifres. No lugar de estar escrito assim, ou no lugar de Deus mostrar para João, e João escrever assim: eu vi um querubim ungido quando enganava a 1/3 parte dos anjos de Deus, e com a sua astúcia ele enganou e jogou eles para a terra. No lugar de Deus mostrar assim para João, porque na realidade é assim que aconteceu, Deus ele é atemporal. Lá na eternidade passada ele já fez uma prolexe, revelou uma profecia no futuro. Ele mostrou um dragão de 7 cabeças e 10 chifres de cor vermelha que com a sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu. Deus já mostrando o que ele faria no futuro com os impérios e com as nações. Entendeu? Por isso que quando Deus vai revelar o formato das Nações Unidas, a ONU, no caso que é a 7ª cabeça da besta, a Organização das Nações Unidas, Deus revela uma besta semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca de leão, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Se você for olhar ali o formato, é o mesmo formato de Satanás. As nações estão no mesmo formato de Satanás. Significa que o diabo está se projetando nas nações. Por isso uma imagem da besta. Porque nessa imagem ele coloca os olhos dele nela, a boca dele nela, o espírito dele nela, só que ele está usando homens. E quando a imagem recebe fôlego de vida, é porque vai haver uma conexão entre o homem e a máquina. Compreenderam o mistério? Então tudo já está aí. Falta só a junção de todas essas coisas. Assim como a 7ª cabeça da besta já se iniciou. Eu já falei sobre a 7ª cabeça da besta junto com o irmão Igor numa live. Vou continuar falando desse assunto, mas agora não dá para falar detalhes.
A sétima cabeça da besta já se iniciou e começou em 1945. É a ONU, a Organização das Nações Unidas. A imagem ainda não está completa, mas ela está caminhando para o completamento da sétima cabeça, para depois vir o oitavo rei. Porque o oitavo rei, que é o último reino na Terra, que é também o anticristo, ele vem dos 7. Não está escrito que vem dos 5, não está escrito que vem do 7º, nem está escrito que o 7º é o Império Otomano, porque o Império Otomano não tem 10 chifres, e os 10 chifres só podem estar na sétima cabeça. Se você usar a sua cabeça, você vai compreender sobre as cabeças da besta. Por isso que Deus fala, quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Só que a besta tem 7 cabeças. Você tem que passar pelas 7 cabeças para calcular o número corretamente. Compreendeu, irmãos? Parece tudo muito confuso? Parece, porque é tudo muito complexo, sim. Mas na minha mente já está tudo exercitado, tudo faz sentido. É igual quando você vai estudar alguma coisa nova. É tudo muito difícil. Você já viu o que tem na cabeça de um médico quando ele olha para dentro de um corpo humano? Ele estuda há anos, para saber alguma coisa sobre o corpo humano. Um advogado, até um mecânico, para ele entender toda a mecânica do carro. Se você vai conversar com ele, ele vai te explicar a parte técnica, a linguagem que ele usa, é difícil. Mas se você estuda, você compreende facilmente o que eles estão tentando te falar. Então, você lê o Apocalipse 11, 12 e 13 e não fica difícil de você entender que Deus está falando desse mundo aqui, agora. Então, você não pode ficar perdido achando que a tecnologia não tem nada a ver. Deixa eu citar algumas doutrinas que realmente elas são... o povo que se alimenta disso que eu vou falar é semelhante a alguém que entra num restaurante, pede pastel, para beber pede Coca-Cola, aí chega em casa, liga a Netflix 10 horas da noite e assiste até as 2 da manhã. E vive nesse ciclo. Fuma cigarro, bebe, é semelhante a isso, um povo que se alimenta disso que eu vou falar. Dizem que a marca da besta é decreto dominical. Lixo puro. Aceita que atrapalha o entendimento e o avanço do povo de Deus. Essa é uma das piores. Outros dizem que toda besta e tudo que tem a ver com marca, imagem, tudo está falando lá de Allah. Tudo é o país islâmico. Não está tudo errado, é lógico que não está tudo errado, mas abandona 50% da história. Abandona o lado direito da perna, abandona o ocidente, olha para a Igreja Católica Romana, para Papa, olha para o Império Romano Ocidental, olha para o mundo tecnológico e acha que tudo isso daí é normal, isso não tem nada a ver com a besta. A besta é Allah, a besta é o islamismo, o anticristo é islâmico e pronto, foca só naquele mundo. Tá perdendo tudo. Porque ao ler o Apocalipse 11, 12, principalmente o capítulo 13, você pode compreender muito bem isso que eu estou falando. É que o vídeo ficou grande porque eu dei detalhes de cada ponto que eu falei. Não dei detalhes de tudo. Compreenderam? Então tem gente, irmãos, que está dormindo e está dormindo num sono profundo. Por exemplo, adventista do 7º dia. Esperar decreto dominical como marca da besta? Isso é uma palhaçada. Está dormindo. Virgem nécia, claramente. Está dormindo e sem azeite ainda. Se estivesse dormindo com azeite, ainda ia. Tá certo, irmãos? Então aqui eu vou finalizar o vídeo. Como eu não anotei nada no papel, então realmente ficou grande, né? Se eu tivesse anotado e meditado, talvez eu resumiria melhor. Mas é isso. A marca, a imagem e a besta são 3 peças diferentes, mas que unidas elas vão formar todo o sistema da besta. A marca, a imagem e a besta. Tá certo? Estudem sobre isso. Olhem para o mundo agora e vocês vão perceber que realmente Satanás é o sedutor do mundo inteiro. Ele ainda não seduziu o mundo inteiro, mas ele é o sedutor. E o único escape que nós vamos ter
para não pôr a marca da besta que está relacionada com comprar e vender, é ir para o deserto. Não é deserto espiritual. Não é que Deus vai pôr uma cegueira no diabo e nós vamos estar aqui vivendo como sempre, começou a última semana, vamos lá trabalhar, vamos comprar e vamos vender. Irmãos, usa a cabeça. É lógico que Deus está falando que vai levar a gente para longe disso daqui. E aí tem outras perguntas que vão surgindo, né? Vão surgindo sim, tem gente que dá risada disso, principalmente pré-tribulacionista. Dizem que se a igreja for para o deserto, o diabo vai mandar drones e vai ser até divertido ali matar o povo de Deus. Tá bom. A igreja é arrebatada 7 anos antes, aí a grande tribulação é para Israel, só que Deus leva Israel para o deserto, já que a mulher de Apocalipse 12 é Israel. Aí, né, vamos se decidir primeiro se a grande tribulação é para Israel ou se Israel vai para o deserto. Seja lá como for, Israel está indo para o deserto, não está? Olha que gente engraçadinha. Que deserto que é esse? Porque comprar e vender eles não vão poder. E sem comprar e sem vender, ninguém vive nessa terra. E aí? O que eles pensam da vida? O que esse povo está fazendo da vida? Com essa mensagem pré-tribulacionista porca. Só está retardando o conhecimento do povo. Porque ainda que eles tirem o sarro da mensagem do deserto, Deus está levando o povo para o deserto. Ainda que a igreja supostamente foi arrebatada lá nas bodas para ficar vendo de camarote lá de cima, sabe? Ficar vendo o povo sendo trucidado, ficar vendo seus irmãos que vão perder as bodas, mas vão ser salvos. Vão receber a ira de Deus, mas vão ser salvos. Vão ser esposa de Deus, perdendo tudo isso daí. É uma doideira muito grande, irmãos. Ou seja, a mensagem do deserto é real e nós temos que falar sobre ela, porque ela é maravilhosa. Não é só falar do sistema da besta e da corrupção, mas é também falar do escape que Deus vai dar para o seu povo, para o deserto, e das maravilhas que vão acontecer no deserto. Como Deus disse pelo profeta Oséias, capítulo 12, e ele fala para os seus servos, para a sua esposa, eu vos farei ainda habitar em tendas, como nos dias da antiguidade. Quando que nós vamos habitar em tendas? Porque a verdadeira festa dos tabernáculos é no milênio. E muitos habitarão em tendas no milênio. Mais do que Deus está falando em Oséias 12, passa por um evento que antecede o milênio. As nações, junto com a igreja no deserto, habitarão em tendas. E o profeta Oséias é um profeta, vamos supor ali que eu colocasse 70% ou 80%, mais ou menos, escatologia. Não é história do passado, é história do futuro. Os 3 filhos de Oséias falam a nosso respeito. Em Oséias fala de trombetas. Em Oséias capítulo 8 fala que o inimigo, o destruidor, está vindo sobre o povo. Então o povo tem que tocar trombeta. Bom, tem muitos pontos escatológicos dentro do profeta Oséias, né? E não é à toa que Deus fala da restauração dos gentios, fazendo parte da casa de Israel como esposa, e Deus termina o profeta falando: quem é sábio e prudente, entendam essas coisas que eu estou falando. Se você entende, saiba que Deus já te considera sábio e prudente. Mas agora tem que perseverar até o fim. Tá bom, irmãos? Então é isso. Vou parar a mensagem aqui, senão eu não vou parar de falar. Tá bom? Deixa nos comentários o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, e aí a gente vai fazendo mais vídeos nesse estilo. Talvez um pouco menor, né? Tá? Fiquem na paz então. Deus abençoe.